Só tu és santo e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o seu coração nessa noite? Por mim eu poderia ir para casa, que eu sei que foi gostoso demais. Amém? Mas Deus vai continuar falando conosco. Esse momento de entrega, ele é essencial. Você saber que você tem algo para você poder entregar a Deus, que é a adoração. Isso não tem preço, igreja. Sabe, você saber que você tem utilidade no reino. Você saber que Deus, ele te formou, Deus, ele te criou para isso. Ele te criou para isso, você poder entregar algo a Ele, entregar o seu coração, entregar um louvor limpo, puro, claro. Porque o louvor, ele não existe maneiras corretas para eu poder adorar. Existem maneiras verdadeiras. Amém? Uma vez a mulher samaritana, ela queria saber qual era o lugar correto de adorar. Se era em Gerezim, no monte de Gerezim, ou se era lá dentro do templo. E Jesus falou: importa que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Porque ela tinha uma guerra religiosa. Ela sendo uma samaritana, ela não podia entrar no templo. Por ela ser judeia, mas ela não ter nascido lá dentro de Jerusalém. Então ela não podia entrar ali dentro do templo. E mesma coisa fizeram, quem era judeu também não podia subir no templo para poder adorar. Não podia subir no monte para poder adorar. Então tinha essa disseção: o verdadeiro lugar de adorar é no monte. Os outros falavam: não, o verdadeiro lugar de adorar é dentro do templo. E Jesus quebra aquilo ali dizendo: não importa se está sendo no templo, não importa se está sendo no monte, está sendo de verdade, então é esses que eu preciso, é esses que eu quero, é esses que nós necessitamos. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Jeremias, capítulo de número 1. Tem uma medida de Deus para você aí, tenha certeza. Aleluias. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Ele tem ocupado o primeiro lugar da sua vida mesmo? Às vezes eu vejo pessoas se colocando como juiz. Como assim? Ela está decretando que ela está numa corte acima de Deus. Como isso? Você peca, Deus pede perdão a Deus, Deus ele te perdoa e você ainda se julga culpado. Você está sendo um juiz acima de Deus, dizendo que Ele não foi suficiente para poder te perdoar. Tem alguém aqui comigo? Quando você pecar e confessar a Deus e você entender que Ele te perdoou, não é pelo que você está sentindo, é pelo que Ele decreta. Então apenas tenha em mente que você está perdoado. Não seja um juiz. Não esteja no Supremo Tribunal acima de Deus, sendo juiz acima de Deus, dizendo: eu ainda não me senti perdoado, Deus ainda não me perdoou, eu ainda não me sinto puro o suficiente. Vamos lá. Jeremias 1, verso 4.
Diz assim: todos acharam? A palavra de Yahvé chegou a mim com a seguinte convocação: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Pode colocar a Bíblia no teu assento. Você que pode. Ore por você nesse momento. Coloca a mão no teu coração. Sei que a medida dele já foi profunda, suficiente para você entender que ele vai continuar falando com você hoje. Mas é um estado de pureza. É um estado de você entender que você está diante dele e que você pode indagá-lo, você pode perguntá-lo. Pode perguntar. Porque ele vai estar pronto para poder te responder. Mas o problema é você estar disposto a ouvir o que ele vai falar, o que ele vai decretar. Porque veio a palavra de Deus a mim. A seguinte convocação, ele estava convocando. Não era apenas um convite, era uma ordem. Era um mandado, era algo extraordinário da parte de Deus. Deus, nós estamos aqui, Senhor, nessa noite. E pedimos que o Senhor derrame, Senhor, uma medida necessária para nós, Senhor. Que o Senhor venha, Pai amado, liberar, Pai amado, aquilo que está no teu coração, Senhor. Fala tu, Pai, não eu. No nome de Jesus. Amém. Podemos assentar no nome de Jesus. Eu quero que você repita-se comigo. Deus preparou esta palavra para mim porque Ele me ama. E eu preciso entender que as coisas não é do meu jeito. Mesmo que eu não concorde, Ele é Deus. Igreja, essa palavra aqui, hoje ela veio de uma maneira muito singular e muito expressa. Muitas das vezes, para preparar a pregação, eu gosto de quando eu acordo, eu já de mente limpa, eu gosto de me prostrar e já pedir a Deus aquilo que Ele vai querer que eu fale durante a noite, aqui à noite na mensagem. Só que hoje foi algo muito claro e singular para mim. Eu falei, o que será que Deus vai liberar na pregação? E quando chegou por volta das 17 horas, eu falei, é hora de saber o que Deus vai falar. E foi muito forte ele falando sobre o chamado de Jeremias. Porque muitas das vezes as pessoas elas não entendem, não sabem qual é o seu propósito como filho, o seu propósito como servo do Senhor. E não se preocupam em saber qual é esse propósito. Mas não é só sobre você saber, é sobre você estar com o ouvido aberto para aquilo que Deus ele está sinalizando, para aquilo que Deus está apontando. Quando nós paramos para observar o contexto de Jeremias, ele nasceu em uma família sacerdotal. O pai dele era sacerdote, ou seja, ele também tinha que ser sacerdote. Ele foi ensinado na escola de sacerdote. Ele teve que aprender o Pentateuco, ele teve que aprender todas aquelas coisas. Eu imagino os pais dele conversando. Imagina quando Jeremias chegar na idade adulta. Imagina quando ele chegar aos seus 40 anos, ele tiver como sacerdote. Vai saber se ele vai ser um dos grandes sacerdotes de Israel. Mas Deus estava falando, você não vai ser sacerdote, você vai ser profeta. Porque não é sobre o que os pais planejam, não é sobre o que os pais querem, mas é sobre o que Deus planeja. É sobre o projeto de Deus, porque você é um projeto de Deus, você não é um projeto dos seus pais. Às vezes eu vejo pais que não conseguiam ter acesso a uma faculdade, não conseguiu ter acesso a uma determinada posição na empresa, e tudo aquilo que ele não conquistou, ele quer impor ao filho, como se o filho não tivesse uma vida, como se o filho fosse a continuação da vida dele. Tem alguém aqui comigo? O filho não é seu, o filho é de Deus.
O neto não é seu, o neto é de Deus. O bisneto não é seu, o bisneto é de Deus. E nós precisamos entender isso de maneira mais clara possível, para você entender o que você está conduzindo é um discípulo. Não é um cachorro, não é um pet, não é um gato. Mas sim, algo que Deus confiou, algo que Deus determinou, algo que Deus predestinou para um tempo específico, em um tempo exclusivo, para umas pessoas exclusivas, na urgência de Deus. E nós precisamos entender o ambiente a qual nós somos inseridos. Não é sobre o que você gosta de fazer, é sobre o que o mestre quer fazer com você. Não é sobre a sua disposição, mas é sobre você estar naquele lugar, para que Deus ele possa te usar. Jeremias ele foi inserido em uma época onde que o rei, quem estava governando era o rei Josias. Alguém altamente reverente a Deus, alguém que tinha um cuidado, um zelo, alguém que fez uma reforma em Israel, derrubou todos os altares para os deuses de Baal, destruiu todos os altares para Astarô, e ele começou a voltar de novo a colocar os altares para Deus, começou a levantar novamente sacrifícios para Deus. Então quando alguém levanta um altar para Deus, um altar sério, um altar de amor, Deus ele começa a conduzir pessoas para aquele mesmo ambiente, com aquele mesmo coração, para poder crescer aquela obra de justiça. E foi exatamente nesse cenário que Jeremias foi inserido. Jeremias foi posto lá, e eu vejo Jeremias indagando, Jeremias ainda sendo uma criança, falando para Deus que ele era apenas uma criança, falando sobre as capacidades dele. Só que a Bíblia diz: e veio a palavra de Yahvé até mim. Quer dizer que Deus foi até ele, quer dizer que Deus sabia onde Jeremias estava, quer dizer que Deus sabe exatamente aonde você está. Quer dizer que Ele sabe o seu estado de santidade ou de pecado. Quer dizer que Ele sabe sobre as suas dificuldades. Quer dizer que Ele sabe sobre os seus medos. Quer dizer que Ele sabe sobre os seus desafios. E mesmo assim Ele está dizendo: você é um projeto meu. Mesmo assim Ele está dizendo: eu estou contigo. Mesmo assim Ele está dizendo: eu estou te separando. Mesmo assim Ele está dizendo: eu estou te chamando. Ele está chegando para uma criança, mas assim também como ele chegou para um homem formado como Paulo. Mas assim também como ele chegou para um senhor de 75 anos chamado Abraão. Então não é sobre a idade, é sobre o tempo que você entende. Não é que Deus chamou exclusivo e específico para você servir só aos 90 anos, mas quer dizer que Ele está te chamando antes mesmo de você ser formado dentro de um ventre. Está falando que você não é um acidente. Não é sobre o tempo que você deu resposta. Não é sobre o tempo que você começou, mas é sobre o tempo que você está disposto a dar a devida resposta. Eu lembro que quando eu tinha 21 anos, e quando eu saía do seminário, às vezes eu ia na rua com alguém e eu conversava com as pessoas e falava que estava dentro de um seminário, preso durante 3 anos estudando, para um dia eu ser levantado como pastor. As pessoas falavam: cara, na flor da idade, 21 anos, vai curtir a sua vida, depois você volta. Vai viver a sua vida, depois você volta. 21 anos, não, isso não tem retorno. E eu falava assim: eu queria ter entrado era antes. Eu queria ter entregado meu coração antes. Eu não queria ter passado pelas experiências ruins na mão de Satanás, para depois eu ir para a mão de Deus. Porque sempre Deus esteve me esperando. Deus não quis primeiro que eu quebrasse a cara, que eu fosse rejeitado por pessoas, que eu entrasse em algumas valas e buracos desnecessários. Não é que Deus está assim com o braço retraído, ou com a boca fechada, esperando que você primeiro se ferre, que você primeiro quebre a cara para depois Ele te chamar. Não. Ele está tendo cuidado antes, Ele está chamando antes. Mas é nós que temos que entender, é nós que temos que querer. Deus foi até Jeremias, porque Deus estava chamando, Deus estava convocando. Agora o problema é quando Deus não me chama, e eu acho que Ele me chamou.
O problema é quando eu que anseio pela posição de ser um pastor, de ser um missionário, de ser um ministro de louvor, quando na verdade é porque a função que eu gosto de ser pastor, então coloque a mão sobre a minha cabeça que eu quero ser um pastor, eu quero ser um ministro, então coloque a mão sobre a minha cabeça porque eu gosto de cantar. Não me coloque só como diácono, porque eu não vou estar me expondo, eu não gosto de aparecer à frente, eu não gosto de falar em público, eu tenho um pavor. Não é sobre o que você gosta e suas dificuldades, é sobre para que Ele me chamou, é sobre eu desenvolver o ministério, é sobre eu investir no ministério para poder crescer e Ele poder contar comigo. Não diga que você não tem oportunidade, diga que você não está se preparando para a oportunidade correta no tempo correto. Porque quem aparece na oportunidade sem ter uma preparação antes, sem preparação, quando nós falamos do reino de Deus, está indo para a batalha sem armas e sem escudo, na linha de frente. Se preparar é você entender que não é só sobre usar um escudo, não é só sobre usar uma armadura, mas usar a armadura apropriada, com a arma apropriada, com o general apropriado. E o general é Deus. O general é Deus. Não existe eu pegar um telefone e dizer: olha aqui, estão me ligando, estão te ligando aqui, olha. Andrew, estão ligando aqui para você, tome aqui. Andrew chega, não existe uma ligação. Não existe esse chamado. Então por que eu vou estar passando esse telefone para ele se eu estou inventando algo? Sabe por que eu estou falando? Eu estou falando que tem algo exclusivo para o Andrew. Tem algo exclusivo para mim. Tem algo exclusivo para você da parte de Deus. Não é sobre o que eu acho, mas é sobre quando o meu coração queima. É sobre quando os meus olhos queimam. É sobre quando o meu corpo estremece. É sobre o amor, é sobre a paixão. É sobre estar ali diante. É sobre você enfrentar as dificuldades necessárias. É sobre você sofrer as rejeições necessárias em tempo preciso. Mas você ficar de pé, ficar firme, esperar os grandes dias. Aguardar 1, 2, 3, 5 anos de preparo, se for possível, se for preciso. Mas você está lá: Senhor, conta comigo, Pai. Conta comigo. Os problemas é as pessoas que nós desabilitamos. O problema é os demônios que colocamos nas pessoas para que ela não passe conhecimento para nós, para que ela não passe o espírito de sabedoria para nós, porque eu não estou afim, ou porque eu não concordo, ou porque eu não quero, ou porque eu não gosto dessa forma. Enquanto você está fazendo o que você gosta, você é o Senhor, não Deus. É sobre uma lista que você tem para que Deus se adeque a ela. É sobre o que você gosta. Você fala: Senhor, se adeque aqui a esse estatuto. Se você conseguir preencher esse estatuto, eu te servirei. Eu farei esse favor para ti. Mas vai ser por um tempo. Quando eu quiser a minha liberdade, eu estarei fora disso. E a gente olha Jeremias apaixonado no capítulo 2, ele diz bem assim: Senhor, Tu és como fonte de água viva. Mas no capítulo 15 ele está dizendo bem assim: Tu és como um rio ilusório. Tu és como um rio ilusório. Porque ele estava cansado, ele estava apanhando demais. Aí Deus chega para ele no capítulo 20 e diz assim: Jeremias, se você não está conseguindo acompanhar quem está a pé, como você vai conseguir acompanhar os que estão a cavalo? Ele tem um diálogo muito interessante. Vamos lá, o capítulo 20. Ah, Deus, Tu és demais. Capítulo 20, se eu não me engano, verso 9. Aleluia. Tu és lindo, Senhor. Contudo, se eu disser, não mencionarei nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, eu quero parar com isso. Eu estou cansado. Aqui mais abaixo ele vai falando:
Estou vendo terror para todos os lados. Os meus amigos, os meus inimigos tramam contra mim. Eles têm me rejeitado. Parece que a minha palavra tem incomodado. Eles estão me abandonando, estão me deixando de lado. Eles estão vivendo a vida deles. E até quando eu vou viver isso? Quando é que eu verei os meus inimigos ao chão? Quando é que eu verei o Senhor entrando com urgência? Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: olha, se eu parar, o meu coração é como se tivesse um fogo. Eu gosto da tradução que diz assim: que os meus ossos tremem, os meus ossos queimam. Sabe o que ele está falando? Ele está falando sobre duas estruturas. O corpo, ele é feito de alma, e o corpo, ele tem um físico. O corpo, ele é representado pelos ossos, a alma é representada pelo coração. Ele está dizendo: olha, a minha alma está queimando porque um dia o Senhor me chamou. A minha alma queima. Se eu falar que vou parar, eu não suporto. Eu não tenho estrutura para poder continuar de pé se eu parar. É isso que ele está dizendo: eu não consigo. É como se Pedro estivesse dizendo: para onde eu vou se só tu tens palavra de vida eterna? Você vê Jeremias altamente. Jeremias, ele lamenta, ele chora o tempo todo. Mas não é como alguém vítima, não é como alguém enfraquecido. É porque ele prega, ele ama. E a nação de Israel rejeita ele. E Deus fala a Jeremias: quando eles estão te rejeitando, não estão rejeitando a voz, estão rejeitando a mim, porque foi eu que coloquei a palavra. E eu te disse um dia que onde você abrisse a boca, eles não te resistiriam. Eles não resistiriam. Só que a gente vê pessoas com câncer na alma delas. Não vamos longe não, falo aqui dentro. Pessoas que Deus começou a trabalhar. Ela até tentou no começo, mas agora tudo que ela tem é uma frustração. E olha o ambiente, mas não consegue olhar para si. Não consegue entender que ela está em rebeldia contra Deus. Com todas as oportunidades que Deus está gerando, com todas as oportunidades que Deus está fazendo, colocando, abraçando, dizendo: filho amado, eu te amo. Mesmo assim ela está com o coração endurecido, com os olhos petrificados, sem sensibilidade na pele, só perguntando: Senhor, até quando? E não se posiciona, não se coloca na brecha, não faz como Jeremias. Ele até questionou, mas quando ele entendeu que o propósito era muito maior, e quando ele entendeu que quem estava chamando ele falou: não, eu vou ficar, é melhor ficar. É melhor ficar. O sacerdócio é legal. O sacerdócio é muito bom. Tem a honraria. Tem as pessoas que vão me amar, vão me bajular, vão me dar presentes. Mas profeta é perseguido, profeta é apedrejado, profeta ele sofre perseguições, o profeta ele é morto. O profeta não é bem recebido. Quanto mais em uma nação de coração endurecido, quanto mais em uma nação que está em rebeldia contra Deus, quanto mais uma nação que está em insatisfação contra Deus, porque ela queria viver como os egípcios, sem cobrança, apenas vivendo de orgias e vivendo na sua própria mente perdidas. Mas o Deus que chamou eles foi um Deus de santidade, um Deus de padrão de justiça, um Deus que zela, um Deus que cuida. Não é um Deus que queria encher eles apenas de riqueza. Mesmo Deus falando: olha, eu vou tirar vocês do Egito depois de 400 anos de escravidão, vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, uma terra de fartura, uma terra de alegria, comereis o melhor da terra. Aí Deus falou: agora eles vão entender, vão me amar, vão viver apaixonadamente por mim. Só que cada vez que Deus mais abençoava, mais eles se afastavam de Deus. E é por isso que Deus dizia assim: olha, Moisés, eu vou abençoar eles, mas eles vão se esquecer de mim. Eu vou ser generoso com eles, mas quando eles estiverem bem, eles irão me negar. Eles irão viver a vida deles e vão viver independente de mim. Quantos erros Moisés fez para que não entrasse na terra prometida? Quantos? Apenas um. Sabe por quê? Dependendo do nível de intimidade que você teve com ele, você não tem a mesma oportunidade que os outros. Dependendo da porta do secreto que ele abriu para você entrar,
você não tem as mesmas oportunidades que os outros. Então, até ele esconder a presença, a face, o poder dele para você, ele está dizendo: eu te amo, porque ainda você não sabe o que você quer. Você só quer experiência, mas você não quer ser como um filho. Porque não é só sobre fazer obras. O irmão do filho pródigo, ele não foi embora, ele ficou. Mas a mente dele não era de alguém que amava. Era a mente de alguém que sabia trabalhar. Era muito bom em trabalho, mas muito ruim em amar. Muito ruim em se relacionar. Quando o filho pródigo retornou, onde que ele estava? No campo, fazendo o quê? Trabalhando. O pai, ele faz uma festa, e quando ele chega, ele pergunta a quem? A um servo. E o servo diz o quê? O teu irmão voltou e o seu pai está fazendo uma festa. Ou seja, o servo sabia mais da agenda do pai do que o próprio filho. Porque o filho não queria relacionar, o filho queria ter obras. O filho queria juntar estrelas como um bom servo, mas como um péssimo filho. Tem alguém que está entendendo aqui? Deus está chamando você para um relacionamento genuíno de verdade. Deus está chamando você para algo de intimidade. Você está dizendo que você está sem tempo, você está dizendo que você já tentou, mas você precisa começar do zero com Deus novamente. Se precisa disso, é isso que você está precisando. O seu corpo está gritando por isso. Está tudo apontando, dizendo que você precisa desse relacionamento. Está tudo dizendo que é isso que você precisa. Jeremias foi chamado pelo próprio Deus. Deus foi até ele. Ele recebeu esse chamado. Ele recebeu essa incumbência. Porque quando Deus chama é diferente. Um dia perguntaram para João Batista: quem é você? Ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto, amém? Não. Ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou a voz do que clama no deserto. Ele está dizendo bem assim: olha, Deus não parou de falar. Ele ainda está falando lá no deserto. Porque o povo aqui está cheio demais dele. O povo aqui acha que conhece ele demais. São 613 leis. São vários dias no templo. São vários protocolos. Ele sabe entregar o dízimo das menores hortaliças. Ele sabe sobre todos os sacrifícios. Mas eles não conhecem sobre relacionamento. E eu estou indo lá todo dia como caniço no deserto. E eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou a voz do que clama no deserto. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo bem assim: eu sou apenas um eco. Não é eu que falo, a voz é minha, mas a palavra é dele. A voz é minha, mas a palavra é dele. É por isso que quando eu falo, estremece as estruturas. Porque o ministério não é sobre performance. É sobre a palavra. É sobre o que ele está falando. É sobre a intimidade. É sobre o fogo. É sobre a unção. É sobre o amor. Não é sobre eu ter uma habilidade, mas é sobre eu ter um chamado. É sobre ele ser a voz e apenas o meu corpo ecoar. Você já parou para observar? Qual é mais forte, a voz ou o eco? A voz é mais forte. O eco, ele vai cada vez mais ficando mais fraco. Porque o poder de Deus opera na fraqueza. E fraqueza não é sinônimo de andar caindo em pecado. Mas entender a sua anatomia, entender a sua estrutura, entender quem és de fato, entender que você está em um corpo que ele foi feito do pior material, do pó que todos pisam. Só para poder dizer bem assim: ei! É passageiro. Só para poder dizer assim: ei, você tem um prazo. Ame, faça. Jeremias 8 anos aproximadamente. Se coloca como voz profética. Você vai ser o meu eco. Você vai dar continuidade. Ministério é a palavra necessária. Vamos lá no verso 6, diz assim. Verso 5. Aleluias. Glória a Deus. Do capítulo 1.
antes mesmo de te formar no ventre materno. Aleluias. Ele estava dizendo bem assim: Jeremias, fui eu que te fiz. Então é eu que digo a sua função, não são os seus pais. Jeremias, fui eu que te formei. Então é eu que sei qual é a tua utilidade. Você é um projeto de Deus, meu irmão. Você é um projeto de Deus. É didático. Olha para o irmão do lado e diz bem assim: sabe que você está sofrendo? Porque você está vivendo o seu próprio projeto. Reseta esse projeto. Queima esse projeto. Fala: Senhor, qual é mesmo o meu projeto? Qual é mesmo o meu projeto? Qual é? Dá tempo ainda, Senhor. Dá tempo, é isso que eu quero, é isso que eu quero. É isso que eu preciso, é isso que eu necessito. Ele te formou, você sabe? Você acha que ele não sabia? Você acha que ele não entende que você iria cair várias vezes? Você acha que esse pecado pegou Deus desprevenido? Capítulo 5, verso 8 de Romanos, ele diz que Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Então não foi porque você levantou a mão e você pegou o microfone um dia, ou porque você está servindo naquela porta, que Ele falou: agora eu amo. Não é por isso. Não é por isso. É porque Ele já tinha arquitetado você. Antes que os seus avós tivessem nascido, Ele já tinha contabilizado o dia do teu nascimento. Sabe por quê? Ele te conhece. Ele te conhece, mas a Bíblia diz assim, que um dia Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Sabe o que é conhecer que ele está falando aí? Está dizendo bem assim: olha, uma coisa é você ver alguém de passagem, outra coisa é você ter uma relação íntima com ela. Tem algumas pessoas que parece que é mais queridinha de Deus. Eu não sei explicar isso. Não sei se foi o plantio dos avós, o plantio dos pais. Mas a gente olha para um João Batista dentro do ventre, cheio do Espírito de Deus. Relação íntima. Ele e Jesus dando um salto dentro da barriga, só no Xarabacã, Taramaná, e Isabel e Maria. Tá vendo? Como é isso? Como é isso? Mas você vê, essa vai ser uma pregação, não sei se vai ser domingo. Mas você vê um João Batista com o ministério perguntando se Jesus era o Messias mesmo ou se viria outro. Porque ele olha o que? Só eu que estou fazendo? Enquanto eu estou na prisão aqui, ele está sendo ovacionado lá, ele está sendo adorado. Sabe por quê? Quem ama mais o ministério do que Jesus perde a cabeça. Deus é um Deus que estava mais preocupado com Jeremias do que com o chamado de Jeremias. Deus é um Deus que estava mais cuidando de Jeremias do que do chamado de Jeremias. E quando você entende isso, o cuidado dele vem. Como o cuidado dele vem? Como Deus é criterioso, como Deus é cuidadoso, como Ele pensa nos mínimos detalhes. Respostas alongadas, resposta não é sobre resposta. Eu passei 6 meses servindo, eu passei 1 ano servindo a Deus. Eu gostava quando o pastor Larry falava bem assim: olha, vocês só podem dizer que vocês estão dando certo, que vocês começaram a dar certo, depois que você tiver 5 anos de pé. Falei: pastor, é muita coisa. Ele: não, contabilize assim. Contabilize assim que você vai começar a entender. Falei: 5 anos é muito. 5 anos é muito. E o que é 5 anos de pé? 5 anos sem pecar? Não, é 5 anos entendendo que você precisa do perdão dele. É 5 anos entendendo que você está... Sabe o que é? Que você está conservando o relacionamento com ele. É você dizendo: Deus, eu não gostei disso,
mas tu és Deus. Eu não queria isso, mas tu é Deus, que seja feita a tua vontade. É entregando as coisas aos pés dele. Porque você nasceu para isso, você nasceu para esse projeto. Você só nasceu por causa desse projeto. Você está vendo o seu Zezinho ali, deitado na esquina, na sarjeta, depois que saiu do bar? Ele está lá porque ele está rejeitando o projeto dele todos os dias. Você vê aquele jovem, aquelas pessoas perdidas na Cracolândia, sabe por que eles estão lá? Porque eles estão rejeitando o projeto de Deus para a vida dele todos os dias. Todos os dias. Deus chama ele todos os dias. Deus grita o nome deles todos os dias. Todos os dias Deus está falando com ele. E todos os dias ele tem que dizer não a Deus. Pessoas que congregaram com você hoje estão perdidas lá fora. Todos os dias tem que dizer não, Deus. Não, Espírito Santo. Não, Espírito Santo. Ela tem que dizer com o Espírito dela. Toda quarta-feira, todo domingo, o Espírito ele te fala, vai na igreja hoje. E você faz uma autoanálise. Amém? Amém? Vamos lá, só para a gente encerrar. Ele diz bem assim, depois é o que mais aí? Eu te escolhi. Eu te escolhi. Ele está dizendo, eu separei você. O que é se separar? Tem pessoas que foi separado por Deus. E tem pessoas que foi separada para Deus. Como assim? Jesus ele morreu por todos. Amém? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas nem todos aceitaram a morte dele. Tem pessoas que pegaram o cedro de dívida que um dia ele rasgou e disse bem assim, eu não quero que esse cara pague minha dívida não. Devolva para mim novamente esse cedro aí. Devolva para mim esse script de dívida aí. Devolva esse documento para mim. Esses que não aceitam a morte de Jesus por ele, eles estão pegando novamente esse papel e dizendo, eu mesmo vou pagar, eu mesmo vou levar a minha cruz. Todos os dias que ele rejeita Deus, a separação de Deus através de Jesus. Mas mesmo assim, existe dois tipos de pessoas separadas. É aqueles que um dia entenderam, confessaram Jesus como único e suficiente Salvador, fizeram a confissão de fé, estão aqui, estão separados por Deus. Agora, separado para Deus é você estar separado para uma missão específica. Não é mais sobre a sua vontade, é sobre você fazer a vontade de Deus. Não é mais sobre aquilo que você gosta, é sobre o que Ele quer. Mesmo que isso custe a sua vida. Você acha que é legal Deus falar bem assim, ei, você será o apóstolo dos gentios. E como é isso? Você vai passar mais tempo na prisão do que livre. Você vai passar mais tempo tomando chicotada do que recebendo aplausos. Quem é que gosta disso? Mas é você entender que você foi chamado para isso. Você foi chamado exatamente exclusivo para isso. E você vai dar a resposta nessa esfera. É Ele dizendo bem assim, eu te separei. Eu escrevi a sua história. Eu escrevi a sua história. E agora eu quero viver nesse tempo. Agora eu quero viver nessa esfera. Agora eu quero viver nessa dimensão. Eu conversei com uma pessoa essa semana e ela foi altamente usada por Satanás. Na esfera de se preocupar comigo. Na esfera de se preocupar com os meus pais, com a minha mãe e com meus familiares que estão longe. Na esfera dela entender que a igreja não queria ir para frente, eu precisava ir. Eu comecei a ouvir a pessoa dizendo, não, pastor, você tem que se cuidar nessa área aí. O povo está desanimado, o povo. Só que ela não percebeu o que estava acontecendo. Ela não percebeu o que é que ela estava falando em si. Eu entendo qual era o nível de preocupação que ela estava. Mas naquele momento não era mais ela apenas falando.
Assim como um dia quando Pedro estava conversando com Jesus, quem vocês acham que eu sou? Pedro disse, tu és o Filho de Deus. Aí Jesus fala, não foi carne nem sangue que te revelaste, mas foi o Espírito de Deus. Aí Jesus continua o diálogo dizendo bem assim, olha, mas é preciso que eu morra. Aí Pedro vai lá e fala bem assim, não Senhor, tenha dó de ti. Como assim que você vai morrer? Como é que vai ficar nós? Jesus, ei, para trás Satanás, para trás. Sabe por quê? Satanás encontrou uma falha numa falsa preocupação de não entender o ministério de Jesus, de não entender o chamado de Jesus. Poupe a sua vida. Se a pregação de Jesus era aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e segue-me. Aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder por amor de mim, achá-la-á. Então que proveito tem o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então quando Jesus ele repreende, quando a pessoa começou a falar assim para mim, naquele momento eu falei, cara, minha mãe está ficando velha. Eu vi uma história, eu vi esses dias um podcast e o cara falava bem assim, perguntava para o entrevistador, quantos anos seu pai tem? Aí ele vai lá e fala a idade, vou chutar que não lembro com clareza agora. Ele vai lá e fala assim, meu pai tem 65 anos, 70 anos, não sei. Aí ele fala, olha, pela estimativa de vida aí, seu pai provavelmente, pela estimativa de vida do Brasil naquela região, seu pai vai viver mais uns 10 anos. Quantas vezes você se encontra com ele? Aí o cara vai lá e fala assim, uma vez por ano. Ele fala, então quer dizer que você só vai ter mais 10 encontros com seu pai. Pesado, né? Pesado. Só mais 10 encontros com ele. Aí você vê, aí eu olho assim, poxa, eu estou perto de pessoas que faz nem questão de me dar um bom dia. Então naquele momento que eu comecei a ser ministrado, o chamado é muito maior, o projeto é muito maior, o propósito é muito maior. Um dia minha mãe me entregou no altar para Deus. Toda vez que estava na minha fase de adolescente, não, mas você vai ser levado por essas nações, você vai morar longe, meu filho, você vai ser pastor um dia. Então o tempo todo ela esteve preparada, ela sabia que o menino não era dela. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos colocar o coração no projeto de Deus. E entender que o chamado, o propósito é muito maior do que as nossas carências, do que aquilo que nós gostamos, do que as pessoas que nós queremos por perto, do que aquilo que nós abrimos mão, porque o Senhor é um Deus altamente recompensador, Ele é um Deus altamente zeloso, Ele é um Deus cuidadoso. Ele não fica devendo nada a ninguém, Ele não deve nada a ninguém. Sabe que Deus estava falando para Jeremias? Quando ele estava dizendo que foi eu que te fiz, foi eu que te separei, quando eu te conheci, ele estava dizendo bem assim, olha, a minha relação com você é desde quando você estava dentro da madre da sua mãe, até agora eu não te abandonei um dia sequer. Eu estou aqui agora contigo, dizendo que eu estarei com você, dizendo que ninguém ficará entre eu e você, dizendo que eu vou cuidar de você, dizendo que eu sou zeloso com você, dizendo que você precisa ir adiante, dizendo que você precisa avançar. Deus não vai te desamparar, Deus não vai esquecer de você. Se você está sofrendo, entenda, você precisa reconhecer, é necessário. Eu conheço uma pessoa que ela estava com câncer. E as pessoas perguntavam, ei, como é que você está? Eu estou bem. Você está enfermo? Ela, não estou enfermo. Não, falaram que você estava com câncer assim. Não estou com câncer. Ela orava todo dia, Senhor, me cura, faz um milagre. Até o dia que Deus falou bem assim, te curar de quê? Se você anda dizendo para todo mundo que você não está doente, que você não tem um câncer, não roube a glória de Deus. Se você precisa ser curado, diga, não, olha,
eu tenho essa enfermidade, o meu filho tem essa enfermidade, mas Deus vai curar. Não roube a glória de Deus, não tire a glória de Deus, não minta para você, Satanás, e aquilo que você acha que acredita. Porque o milagre tem que ser completo, o milagre tem que ser verdadeiro. Se está fraco na fé, diz: não, estou fraco, estou desanimado, eu estou precisando de ajuda. Eu preciso ir, eu preciso avançar, eu preciso continuar. Deus está presente para você, entenda isso. Eu quero orar com vocês. Você que pode, se coloque de pé. Sabe o que é? O que Deus falou no final? Deus diz assim: Jeremias, eu te escolhi, eu te separei, eu te santifiquei, porque eu já te dei as nações. Sabe o que é que Deus estava falando para Jeremias? Você pertence a mim, você é meu, então eu já dei, ele só dá o que é dele, eu já dei, você pertence às nações como profeta, eu já te dei. Você quer ser dado? Você quer que Deus te entregue essa nação? Então seja dele. Mas eu quero te perguntar nessa noite, se você entende que você ainda tem dificuldades de ir até ele. Eu quero convocar vocês até aqui à frente.